Vamos então para o nosso primeiro assunto de hoje. A gente começa o quadro falando da nova vacina contra a Covid-19 que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan, que é a Butanvac. Essa vacina ainda precisa de autorização da Anvisa para começar a fazer os primeiros testes em humanos. Lembrando que o Butantan tem liderado a produção de vacinas aqui no Brasil, mas a partir do imunizante desenvolvido pela chinesa Sinovac. Então a gente tem agora possivelmente uma nova vacina que vai ser produzida aqui no Brasil. E aí, doutor, eu queria saber do senhor qual que é a importância de a gente ter uma vacina nacional. Isso acelera de alguma forma o processo de vacinação aqui? A gente consegue ter mais vacina mais facilmente? Explica pra gente. O que acaba acontecendo é que, tendo uma vacina nacional, nós não dependeremos tanto do insumo internacional como o que a gente observa com as vacinas que estão sendo aplicadas no país. Então, nós temos know-how, nós temos o Instituto Butantan, temos outros também, mas acaba sendo motivo de orgulho e, sem sombra de dúvida, isso vai refletir na questão de logística para a gente turbinar o nosso processo de vacinação. Então, acho que assim, é um dia que a gente pode comemorar, é uma notícia muito boa. É lógico que testes vão ser necessários, até, na verdade, chegar no braço dos brasileiros, mas, de qualquer forma, isso pode representar uma independência e, com isso, acelerarmos o processo de produção e aplicação de vacina no país. Doutor, de certa forma, ter uma vacina nacional barateia os custos para a gente? Isso representa, sem sombra de dúvida, um barateamento de custo. É lógico que tudo tem a ver com a questão da própria tecnologia envolvida no processo da produção da vacina, mas isso faz com que nós tenhamos uma menor dependência. Lembrando que as outras vacinas, nós temos aí uma porcentagem grande de dependência de insumos que vêm do exterior. Então, isso faz com que a gente tenha uma produção limitada por algo que a gente não consegue ter controle. A partir do momento que a gente tem isso dentro do território nacional, as coisas ficam muito mais fáceis em termos de conseguir escalonar de uma forma maior a produção da vacina e, inclusive, a sua distribuição. E quais são as fases, doutor, para a aprovação da vacina, né? Agora, essa nova vacina, a Butanvac, vai começar do início. A gente tem, se não me engano, são 3 fases, é isso? Explica para a gente. Exato. Depois que é feito a parte laboratorial e de estudos em animais, e tendo aí a prerrogativa de poder ser utilizada como imunizante, ela passa para avaliação em humanos. Então, são 3 fases. Numa primeira fase inicial, é testado a possibilidade ou não da vacina produzir efeitos colaterais indesejados. Depois disso, a gente tem uma segunda fase, no qual a gente consegue provar se de fato ela produz a resposta que a gente deseja, que é o estímulo do sistema imunológico, a produção de anticorpos contra o coronavírus. E, por fim, antes da liberação da Anvisa, a fase 3, na qual aqueles números que a gente gosta de ver e discutir de eficácia, então, são plotados e apresentados. Doutor, e essa nova vacina brasileira ajuda a gente na produção de novas vacinas brasileiras? De alguma forma, ajuda nessa produção nacional de vacinas? Sim, a partir do momento que a gente rompe algumas barreiras, e isso acaba fazendo parte do próprio processo de crescimento e desenvolvimento da tecnologia e da ciência no país, você pode imaginar que isso facilita e abre um caminho diferente. E digo mais, né? Não só para resolver o problema ou ajudar a resolver o problema aqui no nosso país, mas até mesmo pensando maior, sendo um exportador de vacinas que possa ajudar também outras nações. Doutor Fernando, a gente tem algumas perguntas chegando aqui pela hashtag Correspondente Médico. Vai lembrar que você pode participar pelo Twitter, colocando a sua pergunta e adicionando aí a hashtag Correspondente Médico, que a gente está aqui de olho. E aí, doutor, eu vou trazer aqui a pergunta do César. Ele pergunta o seguinte: se essas novas cepas do novo coronavírus são uma espécie de um mecanismo de defesa que o vírus cria para se defender do efeito das vacinas criadas para combatê-lo. E também se essas variantes tornam a Covid-19 mais transmissível e letal também. E aí eu adiciono uma outra pergunta: se essa nova vacina, se a gente já tem alguma informação, se ela vai ser eficaz também para essas variantes? Bom, o que a gente sabe é o seguinte: quando você tem uma infecção viral que multiplica muito dentro do corpo das pessoas e você tem uma taxa de produção de material genético sendo replicado do vírus, existe a chance, e o que acaba acontecendo de uma forma muito natural que a gente conhece, são as mutações. Elas podem sim ser provocadas por um determinado desafio, até mesmo para burlar o sistema imunológico do corpo, não necessariamente a vacina, mas na verdade o vírus tem por objetivo principal fazer valer a sua existência. Então, na verdade, se você parar para pensar, um vírus, quando ele é muito letal, ele mata muito, ele não está sendo muito inteligente. Porque para ele viver bastante, ele morre também. Ele morre também. Então, isso acaba não sendo interessante, né? É lógico que as vacinas que estão sendo desenvolvidas, elas vão ter como objetivo, além de vacinar contra a forma mais simples, pegar todas as possíveis variantes. É muito conhecimento novo, é muito desafio surgindo a todo momento para a ciência, mas é esse caminho que a gente tem
trilhado e a que a ciência acaba escolhendo como forma de percorrer de uma forma segura. Não tem jeito, Tainá. Esse é o propósito da ciência e quando a gente aplica a tecnologia à produção de vacinas, são esses os desafios.